Saudações, senhoras e senhores. Está aqui iniciando mais um episódio de Sapiência Católica, né? Hoje trataremos da vida do Papa São Pio X, né? Conhecido com seu nome civil de batismo de Giuseppe Sarto, né? É um Papa importantíssimo para a Igreja Católica, né? É um Papa que veio em tempos de crise, já no começo do século XX, né? É bem famoso pelo combate ao modernismo e também quanto aos conflitos políticos que a Igreja estava tendo quanto a França, né? A questão com a França e a questão com a própria Itália, por causa das revoluções, das unificações que aconteceram durante esse período. Enfim, hoje aqui estamos na presença do senhor Abner, que tocará boa parte do episódio, né? E do senhor Luciano Taká, que sempre presença aí, né? Então, bom, senhor Abner, quiser fazer já a introdução. Boa noite a todos, salve Maria. Eu sou o Abner, já participei de alguns episódios anteriores e eu me proponho, né, a fazer uma sintética apresentação da vida do grande Papa São Pio X, que em particular, né, é um santo em particular não, é um santo de devoção, de minha devoção. Então, é um grande privilégio poder falar, né, da vida deste grande santo, né, o último Papa declarado santo pela Igreja Católica. Senhor Taká, que você pode aí fazer sua apresentação, a respeito. Salve Maria. Bem, estou aqui para, quando for oportuno, tecer alguns comentários sobre o São Pio X, que creio que é o Papa que prefigura o tradicionalismo, o movimento tradicionalista, por assim dizer, justamente por seu combate ao modernismo e outros combates que ele travou também, né? Mas é isso. Bom, então irei começar a exposição aqui. Só quero que os senhores que escutam tenham em mente que não será uma apresentação tão detalhada de todos os pormenores da vida do Papa. E o vosso humilde apresentador aqui não tem tanta capacidade para tal. Por isso, eu me valho das palavras do Papa Pio XII, que disse o seguinte: um homem, um pontífice, um santo de tal envergadura como Pio X, dificilmente encontrará um historiador que saiba abarcar o conjunto de sua figura e, ao mesmo tempo, seus múltiplos aspectos. Mas mesmo a simples e concisa enumeração de suas obras e suas virtudes é suficiente para suscitar a mais viva admiração. E é isso que pretendemos, né? Por os principais episódios da vida desse Papa, desde a sua infância até sua morte, né? E teremos especial enfoque no seu pontificado. Queria falar algo, Santiago? Só deixar claro que a gente aqui, né, especialmente o Abner, que estudou mais a respeito, e como é muito mais admirado do Santo Décimo que eu e o Takaki, né? Não que nós não admiremos, mas, bom, é um santo de devoção muito especial ao Sr. Abner. Porém, a gente está usando aqui umas três biografias de São Pio X, fora alguns textos complementares, e alguns fatos históricos, assim, isolados, né, para falar a respeito do pontífice. Então, isso também é bom deixar claro que esse formato de vídeo aqui a gente vai tratar mais de. Pretendemos no futuro, né? Já começando de agora, na verdade, a tratar sobre a vida dos santos, né? Sobre algumas personalidades e também sobre a parte mais historiográfica da coisa, da igreja e tudo mais. É muito interessante que a gente trate exatamente desses temas porque os santos inspiram, né? No caso aqui tem uma citação muito antiga, né? Que é dizer que o sangue dos mártires é semente de cristãos, né? No caso, São Pio X não foi mártir, foi um confessor da fé. Mas mesmo assim, tem uma frase, né? Até do meio militar, que se diz assim, né? A palavra convence e o exemplo arrasta. E o santo é basicamente isso, né? O exemplo do santo arrasta. Né? Por isso que também São Francisco de Assis diz que deve-se pegar o evangelho a todo tempo e, se necessário, usar palavras. Ou seja, sempre muito mais pelo exemplo. Enfim. Bom, vamos fazer aqui tratar a respeito da vida, do começo da vida de São Pio X, né? Como ainda Giuseppe Sarto, chamado de Beppe, como era na infância, né? E depois vamos tratar bem pouco a respeito da sua vida sacerdotal, tudo mais, até chegar ao pontificado, né? Enfim, Abner, você pode prosseguir. Pois bem, excelentes palavras. Então, irei começar aqui minha breve exposição. Começamos na infância, né? O pequeno Giuseppe Melchior Sarto nasceu em 2 de junho de 1935, na aldeia de Risi, em Veneza.
Ele era filho de Giovanni Battista Sarto e a senhorita Margherita Sarto. Ele era o mais velho de 8 filhos e o pequeno Sarto ele era de uma família humilde, né? Tanto no aspecto mais próprio da palavra, seja no aspecto das condições materiais, né? Era uma família, digamos assim, pobre, né? Mas muito temente a Deus. E isso, esse exemplo da família dele, é algo que vai acompanhar ele até o fim da sua vida. Como atesta o cardeal Connell, né? É um cardeal que viveu depois de São Pio X, né? Diz o seguinte, que assemelha-se, ele se referindo ao pequeno Sarto não, ao Papa, assemelha-se ao divino mestre pela pobreza e humildade do ambiente que nasceu. Então, notemos aqui que este homem, este menino, era grande, mesmo quando era pequeno. Notável pela sua inteligência e sua inquietude, no bom sentido, obviamente, o pequeno Sarto, ele servia de acólito desde cedo. E, com isso, o pensamento de tornar-se, né, sacerdote, de dedicar a vida a Cristo mais propriamente, viria em algum momento ou outro. Tanto que ele falou para sua mãe, a senhorita Margarita, um dia, que, mamãe, quero ser sacerdote. Porém, como eu já mencionei anteriormente, devido à condição humilde da família, tinha uma hesitação em responder o pequeno Sarto, né? Com uma resposta afirmativa, pois quem iria bancar, né? Digamos assim. Porém, graças à providência divina, temos um personagem importante na vida do pequeno Beppe, que era o pároco, né? Dom Vito Furazani, que diante dessa situação introduz o menino aos seus primeiros estudos da língua latina. E vendo a proficiência do pequeno Sarto, ele decidiu logo prepará-lo para ir ao liceu, né, de Castelfranco. Bom, isso aconteceu. Ele foi ao Bosquet Liceu e era uma labuta diária, né? Pois todos os dias ele teria que ir andando, né, percorrendo 6 quilômetros, né, do liceu com sapatos nos ombros para não manchá-los, né? Porque acho que era o único sapato que ele tinha. Eu gosto de mencionar, né, que o Papa São Pio X, ele era um papa da pobreza, da humildade, um homem verdadeiramente franciscano, né? Como ele era, né? Que ele era franciscano secular. É Despojado. interessante mencionar isso. Isso mesmo. Ele nunca gostou de ter grandes bens, posses, até enquanto pontífice. Ele sempre rejeitou esse tipo de coisa. Muito bem. Depois dessa labuta, né, de ter que ir e voltar longas distâncias e tudo mais, ele ainda tinha o seu trabalho doméstico, né? Que ele ajudava a mãe com os trabalhos, ajudava com o gado, com a horta, essas coisas, e ajudar a cuidar dos seus irmãos, né? Porque tinha 8 irmãos. Seu semblante alegre e seu altruísmo diligente faziam dele um objeto de admiração e respeito aos demais irmãos, né? Como uma figura até mesmo de autoridade na família, né? Claro que não tanto quanto seus pais, mas quase, digamos assim. Desde seu primeiro ano lá no Liceu de Castelfranco, ele se mostrou um aluno muito esforçado e brilhante, tal como ele tinha feito ao pároco Dom Furazani, né? E no final do quarto ano, né, nos exames, isso mais para frente, né, no seminário, ele foi o primeiro em todas as disciplinas. Então, isso mostra que, claro, que para um sacerdote, além da sua formação espiritual, que é o mais importante, a formação intelectual, acadêmica, não fica tão para trás, entendo. É algo que, infelizmente, não é tão valorizado nos nossos meios, né, atuais. Infelizmente. Bom, prosseguindo. Mas, né, como eu disse, isso não durou tanto, porque alguém tinha que continuar custeando, né, essa formação do pequeno Beppe. E, novamente, temos o personagem do pároco, né, o Dom Furazani, que pôde ajudá-lo, né, no seguinte sentido. Ele foi até o cônego local, né, o cônego Casagrande, prefeito dos estudos do seminário de Treviso, e examinou os meninos do liceu, né. Por coincidência, ou melhor, pela providência, o patriarca de Veneza, né, o cardeal Jacopo,
Ele próprio tinha passado por essas dificuldades, né, financeiras quando ele era menor. Ele era filho de um camponês, né, da aldeia de Rize também. Então, eu diria que digamos, essa certa compaixão aconteceria, ainda mais depois de observar a alta capacidade do garoto, né, do pequeno Beppe. Então, falando com o cardeal, conseguiu-se uma carta que Giuseppe receberia mais tarde, aos 15 anos. E ele foi aceito, né, no seminário, para ser aceito no seminário. Muito bem. Já no seminário, eu falo aqui, como eu disse, vai ser algo bem sintético, né? Bom, já no seminário, a inteligência e o bom humor do menino, né, aliado aos encantos que ele tem desde sua infância, logo o tornaram um favorito entre os meninos e os mestres. A disciplina, um tanto rígida do seminário, não apresentava dificuldades para o menino, que durante toda a sua vida esteve acostumado à abnegação. Uma submissão voluntária e inteligente à autoridade foi, de fato, uma característica do garoto, desde criança. E agora temos, né, o primeiro baque, digamos assim, na vida do jovem seminarista, né, que foi a morte de seu pai. No segundo ano de seminário, no final do mês de abril de 1152, o seu pai veio a falecer. E, como se não bastasse, né, digamos assim, Dom Furazani foi uma pessoa que ajudou ele tanto, né, que ele considerava como segundo pai. E ele renunciou, né, ao seu cargo de pároco e foi para outro lugar. E, como eu não tinha mencionado, mas também ele perdeu o sucessor de Dom Furazani, que foi Dom Pietro. E para o pequeno Giuseppe, era tudo que ele se inspirava era como um modelo de sacerdócio para ele. Foi um período assim triste na curta vida que até então tinha o garoto. Mas, como típico de um santo, de um homem da envergadura dele, mesmo nessa tenra idade, ele se resignou e aceitou, entregou tudo às mãos de Deus. No final de agosto, né, avançando um pouco ali no tempo, no final de agosto de 1158, o jovem Sarto já tinha finalizado os seus estudos no seminário. Ele finalizou com 23 anos de idade, que era menos do que a idade exigida no direito canônico, né, que era 24. E o bispo, né, da diocese, né, mandou uma carta a Roma pedindo uma dispensa. Como eu mencionei, ele terminou os seus estudos como primeiro em todas as disciplinas, né, com honras em todas elas. Em setembro, né, chegou a dispensa de Roma e o pequeno Sarto foi feito sacerdote para toda a eternidade, pela graça de Deus. Bom, poucos dias depois, né, da sua ordenação, ele recebeu a sua instrução, né, sua instrução para onde ele iria, a sua missão do momento, seu dever do momento. O bispo de Treviso, né, nomeou ele coadjutor de Dom Antônio Constantini, pároco da cidade de Tombolo, né. Diz o Dom Antônio, melhor nos referimos a ele como Dom Constantini. Dom Constantini diz o seguinte sobre o neo-sacerdote: mandaram-me um jovem como coadjutor, com a ordem de prepará-lo para as funções de pároco. Isso escrevendo a um amigo, né? Garanto a você que é provável que seja o contrário. Ele é tão zeloso, tão cheio de bom senso e outros dons preciosos, que pude aprender muito com ele. Algum dia, ele diz isso em tom um tanto profético, algum dia ele vai usar a mitra. Disso tenho certeza. E depois, quem sabe? Apesar dessa realidade, né, da boa alma sacerdotal de Giuseppe, do Giuseppe Sarto, ele fez o que ele pôde, né, para ajudá-lo, seja corrigindo em seus sermões e tudo mais. Isso foi de muita utilidade para a formação dele, pois o Dom Constantino era um homem de muita erudição e um grande teólogo. Foi uma pessoa importante também na formação do futuro Papa. O jovem sacerdote, Sarto, ele era muito dedicado ao seu dever. Estudar profundamente a fim de se preparar para a pregação, o melhor possível
para fazer o melhor possível no confessionário e no púlpito, para ajudar seu povo tanto material quanto moralmente, visitar os enfermos, socorrer os pobres, e instruir os ignorantes. Esse era o programa de seu sacerdócio. Interessante, né, que, como eu falo, já falei para alguns amigos em privado, que ele mudou muito pouco no que tange a sua atitude para com as almas, né? Você vê, quando você lê a vida dele, você nota que a semelhança, é praticamente a atitude dele para com os fiéis e tudo mais é a mesma. Desde, claro que em certo grau, em certo sentido, muda com as autoridades, mas assim, o tratamento dele para com os demais desde que ele era sacerdote até como papa, era a mesma. Era um homem muito humilde, um homem de muito bom coração, né? Só falando também que, assim, São Pio X, ele era tão bom sermonista, né? Que ele foi convidado a. Ele era convidado sempre a dar. Quando era pároco, né? A dar sermões em outras paróquias, outras capelas. E uma vez ele foi convidado a dar um sermão lá na Catedral de Pádua, né? Aqui é a cidade do Santo Antônio, né? De Pádua, que também é franciscano. É curioso, né? Que ele realmente, como o Abner citou, né, o São Pio X foi fiel vamos dizer assim, à agenda, a gente pode dizer assim dessa maneira, dele, do começo do sacerdócio até o fim da vida, né? Até o pontificado. Era um homem despojado, um homem piedoso, erudito, estudava muito, né? Quando ele era seminarista, até quando ele ficava de férias, ele estudava bastante, né? Não deixava o estudo de lado. Então, e era um homem que ele se preocupava muito com os pobres, né? Sempre se preocupou muito com os pobres, ajudava, mesmo quando não tinha quase nada, ele conseguia conjuntar providência, né? Ele sempre dizia que Deus irá prover, né? A família dele, quando a família dele passou dificuldades, após a morte do pai e por outras situações, né? Disse que Deus iria prover, e realmente proveu. Mas tem outras situações, né? Uma situação muito interessante da vida de São Pio X, que cabe citar quando era reitor do seminário, um seminarista que estava com dificuldade financeira, né? O pai, na verdade, o pai desse seminarista estava com dificuldade financeira, o seminarista precisava ajudar esse pai, o pai dele, com dinheiro, né? E aí ele confessou isso a um outro seminarista, né? Companheiro de seminário, de estudo, e ele falou assim: vai falar com o Monsenhor Sarto. E aí, quando ele foi falar com o Monsenhor Sarto, o padre ele disse assim: olha, eu não tenho esse dinheiro que você tem agora, né? Mas infelizmente não posso ajudar, porém amanhã eu vou ter parte desse dinheiro. Aí Aí é curioso, porque no dia seguinte, né, São Pedro X foi lá, né, só relembra que quando era padre, ele foi falar com o seminarista, né, saudou tudo mais, é, perguntou como ia, e né, o seminarista respondeu assim: eu tô bem. Aí ele disse assim, um Sossar: você realmente pensa que eu posso emitir notas? Eu sou como se eu virasse banqueiro? Aí ele falou assim depois, brincando: não, 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 calma, tô brincando, consegui o dinheiro aqui que você precisava. Então é curioso, ele sempre foi uma pessoa muito bem-humorada, né? Claro que alguns contam que quando ele virou papa, né, no começo, ele tinha um semblante muito mais triste, né? Porque é um ofício muito pesado, né? O ofício de papa é muito pesado, sem dúvidas, né? Santo Ambrósio, se eu não me engano, ele fala que ninguém pode imaginar o que se passa na Catedral de Pedro, né? Uma coisa, assim, um ofício pesado mesmo, né? É um jugo pesado. Porém, ele sempre teve essa característica, né, de ser afável, ser simpático, brincalhão. É uma boa característica dos papas do século XX, né? Do século XIX também, no geral, né? Pode perseguir, Adler. Interessante você mencionar isso, né? Que na própria biografia do Frei Vitorino, que é uma das mais completas que tem, ele menciona, né, citando, não lembro se era um padre, um cardeal, não lembro ao certo, que o cargo, né, de vigário de Cristo, de doce Cristo na terra, era mais propriamente dito quando se relacionava a São Pio X. Claro, e com todos os papas foram doce Cristo na terra, mas com São Pio X foi algo que foi o cargo meio que é feito para ele, digamos assim, sobre essa ótica, né? Ele encarnou mais propriamente esse cargo, né, de o doce Cristo na terra. É muito interessante isso que você mencionou. Bom, prosseguindo, né? Em maio de 1867, o padre Giuseppe foi nomeado reitor do Seminário Salesiano, né? E já nessa época, a sua fama de santidade era notória. Atesta o bispo da diocese, né?
que é bispo depois da morte do Papa, né, diz: "E a sua memória e o seu nome evocam no povo das nossas cidades a visão de um santo que edificou a igreja trevesiana." Então, você vê que a sua fama de santidade já era conhecida nessa época. Sim. Bom, a sua franca simplicidade, sua compreensiva simpatia e zelo pelo bem-estar deles, né, dos trevesianos, conquistou seus corações imediatamente. Como em Tombolo, né, quando ele estava anteriormente, ele deu especial atenção à instrução das crianças no que tange à doutrina cristã, o catecismo, né? Isso é notório, é muito notório na sua atuação enquanto bispo, né, que iremos mencionar mais para frente, e na sua atuação como papa. Ele diz, né, desde essa época, que a maior parte do mal no mundo vem da falta do conhecimento de Deus e da sua verdade, né? Ele dizia muito, né? Inclusive, como o Papa dizia que a igreja não tem medo do conhecimento, sim da ignorância. A igreja não tem receio do conhecimento, mas da ignorância. Porque é isso que... Inclusive, isso era dito para outros papas, né? Então, a ignorância que levava as almas ao inferno, né? Outro tipo de coisa. Tem um episódio muito interessante da vida de São Pio X, que também, quando ele era padre, acho que foi na primeira experiência dele como sacerdote, né? Como pároco, né? Auxiliar, no caso, vigário. Não lembro se era realmente esse cargo. É que ele era auxiliador do padre Constantino, né? Dom Constantino. O nome melhor E é coadjutor. 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 Isso, perfeito. Quando o povo da Itália, para quem não sabe, o povo da Itália tem um mau costume, né? Porque, tipo assim, aqui no Brasil tem palavrões, nos Estados Unidos tem palavrões, na Argentina tem palavrões. Só que na Itália tem um mau costume de você falar palavrões blasfema, né? Que eles chamam de bestemmia, né? Bestemmiare, né? Que é aqueles palavrões que falam mal de Deus, de Nossa Senhora, né? No caso da Madonna, como eles chamam lá na Itália, né? E é uma coisa bizarra, né? E era um mau costume que eles tinham, né? E aí São Pio X, né? Quando estava lá com um padre, o padre Sarto, ele via o povo falar essas coisas, né? O povo, tipo assim, humilde e tudo mais, e ele ficava escandalizado, né? Porque realmente é uma coisa absurda, né? Você falar de mal de Deus desse modo, né? Mesmo que não seja em direção a Deus. E o povo argumentava dessa mesma maneira. Não, a gente não tá falando de Deus, a gente só diz assim, mas não é falando de Deus, não. E São Pedro ficava assim meio. Ele ficava com certeza espantado, né? É uma coisa absurda, né? De um moral forte. Só que era por ignorância. E aí o que acontece? São Pio X, ele, né, o nosso padre Sarto, ele se propôs a fazer o seguinte: ele se propôs a usar os horários da noite, né? Que ele já não dormia muito, né? Ele preferia dormir no máximo 4 horas por noite, dizia ele, que era para ele era suficiente. Ele pegava as aulas do tempo da noite e dava aulas ao pessoal, né, da paróquia, da região. E ele ensinava ele. Aí, quando ele foi propor isso, o povo ficou, assim, surpreso, porque disseram assim: mas o senhor mal dorme, vai ocupar o tempo do senhor, a gente não quer fazer isso. Né? Ele disse: não precisa se preocupar com isso. Ele disse assim: a única coisa que eu peço de vocês em troca é que vocês parem de fazer essas blasfêmias, né? Falar essas blasfêmias, a bestêmia, né? Eles chamam lá na Itália. E é assim que ele foi educando o povo, né? Que é um mau costume terrível, mas ele conseguiu ir com parcimônia, né? Com paciência, conseguiu ir mudando o povo e, bom, o povo saiu bem instruído, graças a Deus. Então era também um santo já preocupado muito com essa questão moral aí. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, dado isso, né, prossigamos. Em 1873, teve um episódio, né, na Itália, com prova de Salzano, mais especificamente, que houve um sério surto de cólera. A população local sabia muito pouco sobre higiene, e menos ainda, né, sobre saneamento, né? Era complicado fazê-los tomar as precauções necessárias no que tange a isso. Nessa época, disse, né, que o padre Sarto foi tudo: médico, enfermeiro, inspetor sanitário, né, além do seu cargo próprio, né, que era pároco. E há de se notar que, como o Santiago mencionou, que ele dormia muito pouco, né? Era um homem que geralmente, ainda mais depois desse episódio, você notava que ele, depois de ter testemunhado tantas mortes, né, essas coisas horríveis que aconteceram nessa crise, nesse surto, o semblante dele era geralmente um homem cansado, doente. A irmã dele atesta isso, né? A sua irmã Rosina, conversando com o Dom Carminati, né? Que era um cura de Galliera no local, e era amigo pessoal do Padre Sarto, né? Ela disse, né?
ao Dom Carminati. Ele está doente, mas o que você pode esperar? Ele é o servo de todos. Ele nunca se poupa. Ele não só deu a comida de sua própria boca, mas também seu noturno. Olhe para ele. Nada é religioso. Foi um verdadeiro. Ele realmente abdicou, né? Se abnegou desde sempre. É incrível. Bom, Essa também é bom lembrar, né? Essas dois também. São João Bosco dizia que um bom religioso sempre parece cansado, né? Bonus religiosus semper videtur pregravatus, né? Dizem que essa frase, na verdade, é de São Tomás de Aquino, porém, bom, se aplica, né? São João Bosco falava dessas coisas, né? Que um bom religioso, um bom padre, sempre parece cansado. Então, só pudesse um tinha disso. Mas ele era muito animado também. Tinha um ânimo. No falar, o pessoal já se alertava, né? Era muito, assim, contagiante, como a gente pode dizer. sim, realmente, isso é muito verdadeiro. Apesar disso, ele ter essas sobrecargas, né? Ele conseguia lidar, de certa forma, muito bem com isso, né? Ele nunca se queixava disso, sempre entregava nas mãos de Deus, né? Foi um homem verdadeiramente apostólico, seja no seu agir com o povo, seu jeito de pregar, seu jeito de se portar. Foi um homem, assim, incrível, singular. Bom, o bispo, né, de Treviso escreveu ao padre Giuseppe ordenando que ele se cuidasse mais, mas o padre Giuseppe meio que ignorou isso, né? Ele continuou a dedicar o corpo e alma ao seu rebanho, né? Tal como o bom pastor, né? Dá vida pelas ovelhas. Bom, no início da primavera de 75, o chanceler da diocese de Treviso foi removido para a Força Longa. A vaga, né, digamos assim, do corpo também estava vazia, quando o seminário precisava de um diretor espiritual. E, como esperado, né, o padre Sarto ocupou essas duas vagas, né? E mais tarde também ele foi eleito vigário capitular para administrar a diocese enquanto a sede estivesse vacante, né, enquanto ninguém estivesse ocupando. Bom, e como de costume, ele se destacou em todos esses cargos e que ocupou, né? Em fevereiro de 1880 ele foi destituído desse cargo com a nomeação, né, depois da nomeação do bispo Calegari, onde ele encontraria um amigo fiel, né, com o bispo Calegari. No entanto, esse bispo permaneceu pouco tempo, né, na diocese de Treviso. Em 82, ele foi promovido a Pádua, né, que o Santiago mencionou anteriormente, e o seu sucessor viria a ser Monsenhor Apolônio, né. É interessante mencionar o Monsenhor Apolônio, que ele tem uma participação breve, mas importante na vida do Padre Sarto. Em setembro de 84, Monsenhor Apolônio, que foi fazer a sua visita pastoral à diocese, ele voltou para casa um tanto inesperadamente e chamou depois o Dom Sarto, né, o Padre Sarto, à capela, né, o seu oratório particular. E Monsenhor Apolônio diz o seguinte: ajoelhemo-nos diante do Santíssimo Sacramento e oremos por um assunto que nos diz respeito intimamente. Depois desse breve momento de oração em silêncio, o bispo levantou, o Monsenhor Apolônio levantou, entregou uma carta ao Padre Sarto e pediu que a lesse. Depois, né, de ter lido, Dom Sarto soube da sua nomeação para o Bispado de Mantua. É interessante comentarmos também que em todas essas elevações, digamos assim, da vida de São Pio X, uma hierarquia da igreja, foram sempre acompanhadas de muito pesar da parte dele. Ele não se via digno de tais cargos, de tais deveres. Você nota, interessante nesse episódio, que ele recebeu essa carta, e também, quando foi eleito ao sumo pontificado, ele disse, né, que ele chorava como uma criança quando ele recebeu essas notícias, pois ele ficava angustiado em notar que ele não se achava digno dessas coisas, né? Era um fardo que não era para ele. Ele até comenta, né, que quando recebeu o pontificado, ele aceitou, né? Teve de aceitar, mas aceitou como uma cruz, né? Ele fala, desculpa interromper, ele fala no primeiro discurso dele que ele tentou fugir ao máximo de ser papa, mas não conseguiu, né? Tentou evitar ao máximo o cargo. Porém, né,
Aí teve uma hora que ele resignou e disse, não tem jeito, é a vontade de Deus. Sim, é uma característica interessante nele, né? Nesses episódios, um homem forte, né? Intrépido como ele, chorando, né? Se lamentando, como dizem, né? Como uma criança. É algo muito bonito de se ler, né? De se observar na vida desse homem. Bom, é, o bispo, né? O Monsenhor Apolônio, depois disso acontecer, né? Do São Pio X se lamentar e tudo mais, fala que é a vontade de Deus. E para São Pio X confiar, o Padre Sarto confiar em Deus. Então ele se resignou e aceitou. Ele até tentou apelar para Roma, né, para o então Santo Padre Leão XIII, mas não foi aceito, né? Esses seus argumentos não foram aceitos. Conta-se que depois da sagração episcopal do agora Bispo Sarto, Papa Leão XIII, É, diga. não, ele argumentar com o Papa Leão XIII lembra o episódio de quando o Santo Afonso, ele não quis ser bispo, né? Ele chegou a recorrer ao Papa da época, porque ele não queria ser bispo também, e o pedido dele também foi negado. Aí ele teve que resignar e aceitar o episcopado. É impressionante notar essa conformidade em certos aspectos da vida dos santos, né? Grandes homens geralmente são assim muito humildes, né? São muito resignados, abnegados, né? Vem no, digamos, no prêmio, digamos assim, um fardo. Bom, como eu estava dizendo, é, conta-se, né, que depois da sagração episcopal do agora bispo Sarto, o Santo Padre Papa Leão XIII, disse ao cardeal pároco da Igreja Santa Apolinária em Roma o seguinte: fiz uma boa escolha. Se os mantuanos, será a nova a diocese do agora bispo Sarto, né? Se os mantuanos não amarem o seu novo pastor, não amarão nenhum outro, porque Monsenhor Sarto é o mais amável dos bispos. Eu Há confesso. quem diga que São Pio X, que Leão XIII, perto de morrer, ele falou que o melhor candidato para assumir o papado era justamente o Bispo Sarto, né? Dom Sarto. É curioso, né? Porque, assim, quando ele chegou na Diocese de Mantua, tanto de Mantua quanto de. Quando foi Patriarca de Veneza, isso é posteriori, né? Para quem não sabe também, o Patriarcado de Veneza é um dos patriarcados mais papáveis possível, né? Porque geralmente saíram muitos papas de lá, de Veneza, né? O patriarcado de lá. Questão de título honorífico, porque patriarca na Igreja Ocidental só o papa. Mas é muito interessante, porque ele começou a propor coisas que eram. Como ele nunca gostou de pompas, como já foi dito, ele não gostava de preparação, ele pedia para os padres não fazerem preparação, não fazerem uma coisa toda, arrumação para ele chegar lá, para fazer visita, né, nas paróquias. Ele sempre foi muito despojado também. É um traço muito interessante sobre o décimo. E ele levou isso para o pontificado. Sempre levou isso. Ele cessou um monte dessas, assim, não todos, mas ele cessou alguns luxos do Papa, né? Claro que ele não fez um corte maciço, né? Mas ele preferia não utilizar. Sim, ele não gostava, digamos, de, entre aspas, ostentar as regalias, né, do cargo. Bom, já não foi a diocese, né, em Mantua, a tarefa diante do novo bispo não era nada fácil. Havia muitas divisões entre o clero local e o povo. O seminário estava quase vazio de candidatos, né, ao sacerdócio. Muitas paróquias não tinham padres, né? Nenhum sínodo foi celebrado em tempos. E, ao assumir o trabalho, ele diz na sua primeira carta pastoral o seguinte: não me pouparei de cuidados, trabalho ou vigilância pela salvação de almas. Minha esperança está em Cristo, que fortalece os mais fracos com a sua ajuda divina. Tudo posso naquele que me fortalece. Seu poder é infinito, e se eu me apoiar nele será meu. Sua sabedoria é infinita. Se eu buscar seu conselho, não serei enganado. Sua bondade é infinita, e se minha confiança permanecer nele, não serei abandonado. Embora eu saiba que não sou suficiente para o fardo, minha força está nele. Para a salvação dos outros, devo suportar o cansaço, enfrentar os perigos, sofrer ofensas, enfrentar as tempestades, lutar contra o mal. Ele, referindo a Nosso Senhor Deus, ele é minha esperança. Então, você vê que nós vemos, né, notamos que essa intrepidez dele sempre foi apoiada em Cristo, né? Ele tinha essa consciência de que nada somos sem Nosso Senhor.
foi um dos pontífices que mais pregou o. Eu até ouso dizer o mais, né? Mas temos o tratado lindíssimo que Pio XI escreveu, né? Com as primas, mas assim, eu diria que São Pio X foi um dos papas, se não o mais, que lutou pelo reinado social de Cristo nessa terra, né? Pelo menos no tempo moderno. Bom, vamos prosseguindo. Um dos seus primeiros atos, né, como bispo, foi escrever ao prefeito da cidade para pedir a ajuda dele, né? Pedindo ajuda do poder temporal, que na época, na situação que ele estava, era um tanto anticlerical, né? Não tinha tantas boas relações com a igreja. Dizia ele numa carta, né? O vosso novo bispo, pobre em tudo mais, mas rico de amor pelo seu rebanho, não tem outro objetivo senão trabalhar pela salvação das almas, formar entre vós uma família de amigos e irmãos. Esse ato, né, esse primeiro ato dele com o bispo, foi meio que um primeiro passo, né, para uma melhor relação entre a igreja e o Estado. Naquela época estavam tanto abalados, né? O laicismo vinha com força. Bom, assim como nos lugares que ele passou, né, Tom Bolo está usando em entrevista, né, o ensino da doutrina cristã, do catecismo, foi mais uma vez o foco do Bispo Sarto. E também, como aqui no canal já tivemos um episódio sobre a música sacra, né, em especial, mais especificamente sobre a dessacralização da mesma, né, desde essa época, até enquanto padre, uma das, digamos assim, agendas do Bispo Sarto era a música sacra, né, digamos, o seu zelo, a sua melhoria, né, e enquanto bispo não foi diferente, né. Ele insistia que a música da igreja deveria ser decorosa e religiosa, e o canto gregoriano deveria ser sempre usado sempre que possível, né. É interessante mencionar que acredito que quando ele. Só que ele era bispo ainda, né? Não era cardeal nem patriarca, mas nessa época ele tinha pedido ajuda, de como nosso amigo Diego mencionou no episódio da música sacra, pediu ajuda de Dom Perose, né? Mas falaria mais disso posteriormente. Eu já ia fazer o jabá, né? Para quem quer saber, né, quiser saber, Monsenhor Sarto, né, o Bispo Sarto, ele já tinha chamado para corrigir os problemas de música sacra, né? Porque foi, para quem ouviu o episódio, ou quem ainda não ouviu, saiba que na Itália era muito comum que você tivesse operetas, pequenas óperas na missa, né? E aí São Pio X ele estipou isso tudo, né? Ele queria só o canto gregoriano, permitiu o polifônico também, se não me engano. Mas ele queria assim, com o órgão, né? Às vezes até o órgão era dispensável, né? O importante era a voz, era o gregoriano. Ele sempre chamou Dom Perose, porque Dom Perose sempre foi muito também. Ele que restaurou essa coisa do gregoriano, né? Ele foi chamado ao pontificado, né? Por isso que ele participou da confecção do decreto sobre música litúrgica, né? O Dom Perose já trabalhava com ele há anos, especialmente na Patriarcado de Veneza. Vou prosseguir. Perfeitamente, exatamente isso. E nessas coisas, né, que ele se propunha mais firmemente a aplicar, né, a doutrina cristã, o catecismo, a música sacra, etc. Nessas coisas, claro que em tudo, mas assim, especialmente nestas, ele era muito inflexível, né? Sempre foi um homem que sempre agiu com o pulso firme, né? Mas sempre, mas jamais separado do jugo suave de Cristo, né? Ele era manso, mas firme quando necessário. Podemos saltar também. Pode falar, Opa, cara. pode falar. Aquela frase do Reginaldo Garrido Lagrange, né? Que a igreja é intolerante nos princípios, mas tolerante na prática porque ama, né? E o mundo é tolerante nos princípios, intolerante na prática porque não ama. Ele é a personificação disso. Perfeitamente, perfeitamente. É um verdadeiro outro Cristo, né? Como diz Pio XII, né? Sua encíclica, acho que é um discurso, uma encíclica, né? Falando dos sacerdotes, né? É um alter Christi, né? A gente nota isso muito, muito claramente nele. Sim. Bom, outro aspecto que podemos mencionar de São Pio X, do Bispo Sarto, né? É a sua devoção e seu zelo filial para com o Santo Padre, o Papa. Na ocasião do júbilo sacerdotal de Leão XIII, em 1877, eu separei aqui um pequeno trecho do discurso que ele fez. Sigamos.
Chegou o momento de provar ao grande vigário de Cristo nosso imutável afeto e fidelidade. Para nós, Leão XIII é o guardião das Sagradas Escrituras, um intérprete da doutrina de Jesus Cristo, o supremo dispensador dos tesouros da Igreja, o chefe da religião católica, o pastor supremo das almas, o mestre infalível, o seguro guia, nos orienta em nosso caminho por um mundo envolto de trevas na sombra da morte. Toda a força da Igreja está no Papa. Todos os fundamentos da nossa fé estão baseados no sucessor de Pedro. Aqueles que desejam seu mal agridem o Papa de todas as maneiras possíveis. Eles se afastam da Igreja e fazem o possível para fazer do Papa um objeto de ódio e desprezo. Quanto mais eles se esforçam para enfraquecer nossa fé, nosso apego à cabeça da Igreja, mais de perto vamos nos aproximar dele por meio do testemunho público de nossa fé, nossa obediência e nossa veneração. É sensacional. Podemos Sim, aplicar isso à situação atual, né, da igreja. Queres falar algo, Santiago? pode prosseguir. Por enquanto, eu não tenho nada a acrescentar. O seu Takaki tem alguma coisa a acrescentar? Se quiser aí, já. Esse discurso lembra muito aquele discurso que ele já fez como Papa. Quando ele diz amai o Papa. Aos padres da Que- União Apostólica, Sim, sim, né? esse É, discurso. é excelente, realmente, é parecido mesmo. E- sim, eu até acredito que ele meio que quis repetir o que já tinha dito antes como bispo. Exatamente, exatamente. Como eu acho que eu queria ter mencionado que te nota que enquanto desde padre até um pontífice, ele não mudou no seu jeito de se portar no que tange a doutrina e o seu pastoreio das almas. Claro que mudou nível de autoridade, mas seu jeito de agir, jeito de se portar diante do mundo, continuou o mesmo, né? Bom, no consistório de 12 de junho de 93, né, 1893, o Santo Padre, o Papa Leão XIII, nomeou o Bispo Sarto cardeal da Santa Igreja Romana e 3 dias depois nomeou como patriarca e arcebispo de Veneza. A sabedoria e a modéstia do novo cardeal, somadas ao seu encanto de maneiras, lhe valeram muitos amigos durante sua estadia em Roma. A primeira visita do cardeal, né, foi à sua cidade natal. Depois de Roma, né, foi à sua cidade natal. Foi visitar sua mãe, mais especificamente. Todos os sinos tocavam em Rize, sua aldeia, sua cidade natal. Quando ele entrou, todas as pessoas jovens e velhas estavam lá para encontrá-lo e acompanhá-lo. O centro de uma multidão que ria, chorava e gritava até a igreja. Todos estavam na benedição, e quando velhos amigos foram saudados e votos de boa sorte dados e recebidos, finalmente o então cardeal pôde ter um momento com a sua mãe, né? No dia seguinte, o, o então patriarca de Veneza, o cardeal Sá, vestido, né, com a sua capa magna, púrpura, né, escarlate, ele foi falar com sua mãe e mostrou-se, né, diante delas. A mãe dele chorou, né, chorou de alegria. Infelizmente, para o pesar dele, ele não sabia, né, no momento, mas essa seria a sua última noite com a sua mãe, né? Ele ficou sabendo meses depois. E assim como a ocasião da morte de seu pai, ele se resignou, né? Apesar da tristeza, se resignou e entregou tudo a Deus novamente. Bom, como nos outros lugares, a tarefa em Mantua não foi fácil, né? Foi difícil. Nada. Assim como o governo de Mantua, né, era um governo bem hostil à religião. Bem hostil, acho que eu posso dizer até mais, né? Era um lugar onde as leis proibiam o ensino religioso nas escolas, as obras de caridade foram laicizadas, né? Foram regulamentadas, né? O Estado pegou, basicamente, confiscou. E a gente nota um crescente materialismo, né, em toda a camada da sociedade devido a essa laicização do Estado. O patriarca diz o seguinte na sua primeira carta ao rebanho que lhe fora confiado: Deus é expulso da política por essa teoria da separação entre igreja e Estado. Ele é expulso do aprendizado pela dúvida sistematizada, da arte pela degradante influência do realismo, da lei por uma moralidade que é guiada apenas pelos sentidos, das escolas pela abolição da instrução religiosa, do casamento cristão, que desejam privar da graça do sacramento, da cabana do pobre camponês, que despreza a ajuda daquele que é o único a tornar suportável a sua dura vida, dos palácios dos ricos,
e já não temem um juiz eterno que um dia lhes pedirá contas da sua mordomia. Devemos combater este grande erro contemporâneo, a entronização do homem no lugar de Deus. A solução deste, como de todos os problemas, está na igreja e no ensino do evangelho. É perfeito. Isso, esse ensinamento dele enquanto cardeal, se repetirá igualmente, né? Logo na sua primeira encíclica do seu pontificado, né? E Supremo Apostolado, que ele trata de restaurar todas as coisas em Cristo, né? Foi um homem, como eu mencionei, verdadeiramente apostólico. Eu ouvi dizer que ele pegou esse instaurar tudo em Cristo porque ele foi muito influído pelo cardeal Pio de Poitiers, né? Ele repetia o cardeal Pio de Poitiers, que vai influenciar muito São Pio X também na doutrina da realeza de Cristo. Sempre também repetia, não exatamente com essa mesma palavra, mas substancialmente falando, é a mesma coisa. Perfeitamente, perfeitamente. Foi daí mesmo que ele tirou, foi do cardeal Pio de Poitiers. Foi um verdadeiro baluarte o que tange a doutrina da realeza de Cristo. Isso é inegável. E São Pio X, né, agora, na época, o cardeal Sarto se espelhava nele nesse sentido, de fato. Bom, como mencionei anteriormente, foi um homem, de fato, um apostólico, né? As portas da sua casa estavam sempre abertas a qualquer pessoa, seja rica, pobre, que desejasse falar com ele, né? Os menores problemas eram problemas dele, né? Dos outros eram dele também. Ele se jogou de coração, em cada movimento pela melhoria da condição dos pobres, muitas vezes resolvendo a questão, né, com tato e zelo da disputa acirrada entre capital e trabalho. Como vemos, né, Mantua, no caso, o patriarcado que ele assumiu, era o governo do local, né, era bem anticlerical, né? Graças a Deus, dado o caráter intrépido dele, ele reuniu forças católicas, tanto sucesso que um ano elas prevaleceram, né? Ele conseguiu, digamos assim, derrotar o Estado nesse sentido, né? No sentido de que ele derrotou o laicismo reinante, pois era um homem que ele conhecia a maneira de obter os seus fins. Enquanto jogava na luta toda a influência da sua forte personalidade, ele inaugurou em toda a diocese, antes e durante as eleições, uma cruzada regular de oração. Onde quer que o patriarca fosse, a paz e a reconciliação o seguiam. Pode falar, Santiago. Bom, isso aí foi um confronto para também quem não tem a noção das coisas que aconteciam na época, nesse contexto histórico, é porque na Itália teve a questão da reunificação italiana, né, que é melhor chamar de Revolução Italiana, né? Aconteceram desastres imagináveis, né? Nessa época, como jogou-se, né, o Estado contra a Igreja e contra, na verdade, foi um caos enorme na própria ordem civil das coisas, né? Porque mataram o primeiro-ministro da Itália, né? Isso foi um precisamente da maçonaria, né? Dos Carbonários, né? Alta Vendita, se não estou enganado. Foi o contexto em que, nessa reunificação italiana, Sim, pode falar. A reunificação italiana foi o que causou também a supressão dos estados papais, né? Sim. Isso é tão Curiosamente, verdade. comemorada por Del da Câmara, ainda por cima. Diga-se de passagem. E o pior é que, tipo assim, a coisa foi tão grave que eles começaram a atacar até o Vaticano, né? E aí tem uma história que muita gente conhece que Pio IX, ele teve que... Pio IX era o Papa na época. Pio IX vestiu uma batina preta, né? Saiu pelos fundos do Vaticano, entrou na carruagem, na carroça, e foi para Nápoles se esconder. Ele teve que passar uns dias escondido em Nápoles, porque o pessoal ia matar o Papa. Claro. Tava uma coisa incontrolável, né? Tava muito difícil a situação. E aí já tinha essa coisa, né? Tinha muitos maçons assumindo cargos públicos, especialmente Veneza, né? Quando o São Pio X vira a patriarca de Veneza, tem que lidar com muitas dificuldades com as autoridades de lá, que eram maçônicos. O povo não, o povo era devoto, o povo era piedoso, só que estava afastado de Deus, vamos dizer assim. E aí quando ele chegou lá, ele conseguiu resolver boa parte das querelas. Isso foi uma grandíssima preparação para quando ele vira papa e tem que resolver a questão da França, porque a França, os franco-maçons, né? Especialmente em inglês, né, porque se tu fala desse termo, né? Faz menção ao Franco, né? Franco-maçom, porque realmente a questão lá, a maçonaria, ela queria tirar o cristianismo da sociedade, extirpar. Não nem mais tolerar, é só extirpar mesmo. Então, o São Pio X foi um papa providencial. Mesmo que um dos cardeais, antes do conclave, tenha dito que é assim.
já que São Pio X não sabia falar francês, um cardeal que era francês, falou assim para ele: se você não fala francês, você não vai ser eleito, não. Né? Então, assim, Deus escreve, como diz, né, o ditado da arte popular, né, Deus escreve certo linhas tortas às vezes. Nem precisou falar francês. Botou o cardeal mais preparado possível, né, na frente da igreja, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Nessa ocasião, inclusive, ele estava falando com esse cardeal francês, ele fala, né, deu graças. Ou seja, o homem, né, diferenciado. Enfim, nessa ocasião, né, nesse cenário, ele notava que, assim como já fora mencionado diversas vezes, o seu enfoque, né, no ensino da doutrina cristã para a população, em especial as crianças, mas também aos adultos, obviamente, sendo catecismo, né, no seu exercício, né, quanto patriarca, ele fala o seguinte: a observar na época é, que os discursos eram assim bonitos e tudo mais, mas as pessoas não prestavam atenção. Era algo bonito, mas que era substancialmente não chegava à população. Aí disse o patriarca diante desse cenário: há muita pregação e muito pouco ensino. Ponha de lado esses discursos floreados e elaborados e pregue ao povo clara e simplesmente sobre as verdades eternas da fé, sobre o ensino do Evangelho. Pense no bem das almas, não na impressão que está causando. O povo tem sede de verdade, deles que precisam para a saúde de suas almas, pois este é o primeiro dever do sacerdote. Bom, assim como a questão da doutrina cristã, né, do ensino da doutrina cristã, temos a questão da música sacra, né? Como eu mencionei, e o Santiago também, foi nessa época que o cardeal convocou Dom Perozzi, e o nosso amigo Diego mencionou no episódio sobre música sacra. Um jovem clérigo que ele conhecia, né, quando era bispo, em Mantua, e um músico habilidoso. Disse o patriarca o seguinte: a música pretendia estimular os fiéis devoção e ajudá-los a rezar. A música em voga também não. As terríveis e maravilhosas apresentações de orquestras de cordas, caras ao coração de muitos, foram proibidas, assim como o uso de tambores, trompetes, pandeiros e apitos. Nenhum instrumento, a não ser o órgão, devia ser usado nas igrejas, e mesmo ele devia ser subordinado. As palavras da missa deveriam ser cantadas ao canto gregoriano com solenidade e dignidade. Ou seja, reforçando aquilo que o Santiago mencionou, né? E reforçando também o que ele fará, né, no seu pontificado, via o motu próprio Trate Solicitudine. Bom, não tinha problema que o patriarca não tentava encontrar soluções. Ele, como mencionamos diversas vezes, era um homem muito despojado, né? Muito morto para as coisas do mundo. Ele era um homem muito pobre, digamos assim, no sentido material, né? Mesmo sendo um príncipe da igreja. Ele tinha a arte de dar a ofender as pessoas cuja aparência decente cobria uma pobreza muitas vezes mais amarga por ter que ser escondida. Teve um dia que ele foi ver um amigo que tinha passado por más situações, né? E que precisava de ajuda. É, o patriarca disse o seguinte: lamento muito, não tenho absolutamente nada sobrando, mas pegue isso. Isto ele se referia, né, a um crucifixo que ele tinha de marfim e ele tinha recebido de presente. É valioso e renderá uma boa soma, né, diz o patriarca. Ele era um homem de um espírito pobre, pobre no sentido do voto da pobreza, né, um homem franciscano, né, conciliador e sempre, apesar dos pesares, sempre manteve, tentava ao menos, manter boas relações com o poder temporal, né. Ele seguia muito bem a doutrina de Cristo nesse sentido, que o cristão deve ser dócil às autoridades constituídas, né. Frequentemente ele dizia que os poderes, né, seguindo o ensinamento tradicional da igreja, os poderes constituídos são ordenados por Deus. Reino a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perfeito. Sim. Bom, O negócio só começa a estourar mesmo, de certa maneira, quando tem um conflito na França, né? Quando ele se torna papa lá para 1906, 1905. Na verdade, já tinha o conflito, já tinha começado, porém, em 1905 começa a se agravar muito mais, né? E ele tem que tomar uma posição bem contrária ao Estado. Porém,
no geral, é o que São Paulo diz, né? Respeitar todas as autoridades. Sim, perfeitamente. Mas, né, há limites nesse tipo de obediência, né, dependendo do que a autoridade faz. Bom, e já na época, ele constantemente repetia o que viria a ser seu governo papal, né? A restauração da sociedade em Cristo é a única cura para todos os males do mundo. Nenhum bem é bom que não esteja enraizado e fundamentado em Cristo. Bom, prossigamos. Em 20 de julho de 1903, uma notícia abalou o mundo católico. Foi a morte do Santo Padre, o Papa Leão XIII. Se me permitem dizer, foi um dos maiores homens que assumiram a cátedra de Pedro. Na ocasião, disse o patriarca o seguinte: ele falou isso para suas ovelhas, o seu rebanho, né? Os fiéis a ele prometidos, confiados. Ore para Deus, que envie a sua igreja um pastor segundo o seu coração. Mal ele pensava como essa oração viria a ser respondida, né? Como o Santiago mencionou, né? Agora eu tenho aqui a citação. O Papa Leão XIII, né? Dizem que um pouco antes da sua morte ele disse a um amigo íntimo: se o conclave escolher um cardeal que não reside em Roma, será o cardeal Sarto quem será eleito. Até me arrepio lendo isso. Bom, foi entregue essa notícia a todos os cardeais, né, no mundo, e foram marcado o conclave para ser realizado dia 31 de julho. E, obviamente, né, o cardeal Sarto foi para o conclave. Na ocasião, ele teve que se despedir de todos os seus fiéis em Veneza, que, infelizmente, seria a sua última vez enquanto patriarca lá. Toda a cidade foi saudar o patriarca enquanto a gôndola se dirigia à estação. Ele foi, né, pegar um trem para ir a Roma. De cada sacada e ponte, bons votos e despedidas o seguiam. Na estação havia uma ovação regular. Pobres e ricos aglomeravam-se em volta dele para beijar seu anel, ouvir uma palavra de seus lábios. Com lágrimas nos olhos, agradeceu-lhes aquela demonstração de afeto e o amor que tinham por ele. Bom, em Roma, uma senhora veneziana, que conhecia ele, né, manifestou o desejo de que ele fosse novo papa. O cardeal Sarto, ao ouvir isso, né, riu. Disse que é uma honra que Deus faça uso de alguém como ele para eleger o papa. Eu ia mencionar aqui o episódio lá do cardeal francês, mas já que a gente já mencionou, né, eu vou pular. Bom, o conclave começou 18 dias após a morte de Leão XIII. Na ocasião, né, no terceiro escrutínio, na terceira sessão, o cardeal Rampolla, que era, se eu não me engano, secretário de Estado de Leão XIII, era o favorito da eleição. E ele estava em primeiro, com 29 votos, né? Porém, na época ele tinha uma norma, uma legislação que meio que dava poder de veto a certas autoridades temporais, né? E no caso, houve um veto por parte do imperador Francisco José, né, do governo austríaco, imperador austríaco, por meio do cardeal Puzina, que era o bispo de Cracóvia, com uma declaração pedindo que excluísse o cardeal Rampolla, né, por ocasiões que não vale mencionarmos aqui. Acredito que possamos deixar um link falando sobre um texto falando sobre o cardeal Rampolla. E não era por causa de questão de maçonaria, não, como se alega. Desculpa eu ter citado a questão, mas só para quebrar aqui fazer aqui um adendo, muitos falam que o cardeal Rampolla del Tíndaro sofreu o veto Jus Exclusive, né, de Francisco José I, né, que era imperador da Áustria, porque supostamente era maçom. Né? Essa história é muito impugnada por sujeitos tipo o padre Hesse, né? Padre Gregory Hesse. Disse que o tio da minha tia, não sei o que, de pipipi, popopó, que disse que era maçom. Por favor, né? É um relato. O padre Giuseppe Murro, né? Me corrija se estiver errado. Ele fez um artigo muito, muito interessante provando que o cardeal Rampolla del Tindoro não era maçom. E o Não, veto. foi o padre. Curos Unitoglia. Foi o padre Cozinitolha. Foi. É Que na Curso época, Unitoglia. né, era Na Foi o época padre. ele era né? Na época ele era autor da Sodalício ainda. Escrevia para Sodalício. É um artigo bem antigo, né? Da Sodalício. Mas ele esclarece e mostra que o cardeal Rampolla del Tindoro não era maçom. O veto não se deu em razão disso, né? As biografias que citam essa questão do veto,
né? Não sinto que tem nada a ver com maçonaria. Era outras questões de política, na verdade. Mas é isso. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, Só teve para dar um essa. adendo, é bom Diga. lembrar que o Rampolla continua exercendo o cargo eclesiástico, né? Porque se ele fosse realmente maçom e se fosse por causa disso, ele teria sido excomungado. Sim, claro. Teria perdido o cargo ipso facto, né? Exatamente. Bom, teve essa questão, né, do veto por parte do imperador austríaco e teve os cardeais protestaram contra essa interferência, né? E os votos, do cardeal Rampolla aumentaram de certa maneira, né? Porém, porém, o número de votos no cardeal Sarto vinham crescendo constantemente, né? Até atingir o número de 50 votos. No dia 31 de julho, às 5 horas, os cardeais, o número total, se eu não me engano, era 63 cardeais, né, reuniram-se no Vaticano. Ao cair da noite, a última porta foi fechada e fechada com tijolos. O conclave havia começado. Na, eu mencionei aqui que na terceira sessão houve esse veto, né? Mas eu vou pegar um pouco mais do início, né? Na primeira sessão, primeiro escrutínio, o cardeal Ampolo tinha 24 votos, né? Outro cardeal que não vale mencionar tinha 7 e o cardeal Sarto tinha 5 na primeira sessão. Nada de surpresa nisso, porque o cardeal Ampolo era o favorito. Porém, no segundo escrutínio, os votos no cardeal Sarto duplicaram, né? E no terceiro, dobraram de novo. E isso só foi aumentando. E isso causou uma angústia no cardeal Sarto. Com uma voz trêmula e lágrima nos olhos, ele disse aos cardeais, implorando a eles que desistissem de qualquer pensamento sobre ele. Eu sou indigno, não sou qualificado, implorou ele. Esqueçam-me. No terceiro dia, porém, o cardeal Sarto se resignou, porque era quase unânime os votos nele, né? Resignou-se e aceitou essa decisão, né, dos cardeais. Como atesta Pio XII, em sua humildade, ou agora Papa Pio X, sentiu o tríplice reino pesar-lhe no fronte, e aceitou entre lágrimas com uma cruz, aquele grande peso. Já como pontífice, né, a notícia da eleição foi recebida com muita alegria na Itália. Porém, fora da Itália não era muito conhecido, né? Muitos se perguntaram que tipo de papa ele seria. Não demorou muito para receber uma resposta a tal pergunta. 2 meses, a sua primeira encíclica já causou grande impacto, né? A primeira encíclica que é apresentada no projeto pontificado, que foi a já mencionada E Supreme Apostolato, né? Indo direto no coração da doença, né, da inquietação do mundo, o Papa diz, e já expondo a causa, né? O afastamento a causa desses problemas, né? O afastamento e o abandono de Deus, do que nada mais próximo da perdição. Levados pelo poder de Deus, colocamos nossas mãos na obra de resistir a este grande mal. Proclamamos que, ao assumir o ofício pontifício, este é o nosso único propósito: restaurar todas as coisas em Cristo, para que Cristo esteja totalmente em todos. Perfeitas palavras que inauguram o pontificado do Santo Padre, né? Foi foi meio que um atestado daquilo que ele ensinou e viveu durante todo o seu sacerdócio, né? Durante todo o seu ministério. E não era um ideal vazio, né? Mas algo concreto que ele havia firmado em si, né? E ele dedicou sua vida, consagrou seu sacerdócio a isso, né? Restaurar tudo em Cristo, instaurar a omnia em Cristo. Bom, ele notou, né, que isso causaria certos desagrados nos chefes das ações católicas, né? E prevendo isso, ele já menciona, já diz na encíclica: haverá alguns, certamente, que medindo as coisas divinas por aqueles que são humanos, estudarão nossa mente para levar aos fins terrenos e aos objetivos das festas. Para eliminar essa boa esperança deles, afirmamos com toda a verdade que na sociedade humana não desejamos ser nada e com a ajuda de Deus nada seremos, a não ser o ministro de Deus, cuja autoridade carregamos. A causa de Deus é a nossa causa, a qual estamos determinados a devotar todas as nossas forças e a própria vida. Portanto, se alguém nos pedir um sinal para mostrar o propósito da nossa mente, daremos sempre este apenas, para restaurar todas as coisas em Cristo. O veredito dado pelas pessoas que tinham dúvida, né,
como seria o pontificado dele, né? Disseram que o julgamento dele foi o seguinte, né? Um pastor de alma, né? Bom, além de apontar os problemas, né? O Papa também apontou as soluções. Oração sincera, a formação de sacerdócio culto, zeloso e devoto, instrução religiosa da doutrina cristã, tanto para adultos e crianças, esforços para melhorar a condição dos pobres e lidar com a condição social, caridade verdadeiramente cristã para com os amigos e inimigos, a fiel guarda dos mandamentos e o uso frequente dos sacramentos. Assim deveria ser realizada a proposta do seu pontificado. É, o Papa Pio X, ele foi um árduo trabalhador durante toda a sua vida, né? Tudo em que ele se propunha a fazer, né, os seus deveres, ele se entregava de forma singular, né? Disse um político, né, um estadista francês, disse o seguinte para ele numa audiência, né, que ele teve nos primeiros dias do pontificado. Ele apreende o assunto em discussão de forma rápida e complexa, indo direto ao ponto, que ele resume em poucas palavras precisas. Em minha opinião, ele possui as qualidades de verdadeiro estadista, tanto quanto Leão XIII. Ele veio num olhar abrangente o que é possível e o que não é. O que mais me impressionou nele foi a sua coragem calma e inabalável. Não há precipitação sobre ele. Ele demora a condenar, mas quando o faz, será inflexível, ou quando o fizer, será inflexível. Se surgirem circunstâncias difíceis, ele se mostrará um herói e um santo. Muito bem. Caso queira mencionar mais dos feitos políticos do Santo Padre, Santiago, é a sua oportunidade. Só queria falar um negócio bem interessante, né? E essas coisas São Pio X ele tinha uma postura assim. Tinha uma postura irredutível nessas questões, mas ele era muito caridoso, muito piedoso, né? Muito manso, né? Humilde de coração. Mas é engraçado, por exemplo, quando você vai ler as, os colunistas do Brasil dessa época, que eram católicos, a priori, né? Por exemplo, você vai ler Gustavo Corsão, quando você vai ler Cristão de Ataíde, né? Que era o pseudônimo do Alceu Moroso Lima. Alceu Moroso Lima era um não modernista bizarro, né? Que ele falava de São Pio X, quando ele comparava o São Pio X ao Vaticano II, ele dizia, nossa, como é que um Papa pode ser tão combativo, como, de uma maneira negativa, né, falando. Como pode ser dessa maneira, tão intransigente, que não sei o quê. Mas parece que o Tristão de Ataíde, ele não conhecia muito bem, né, São Pio X, né. Não via que, mais por trás daquele semblante realmente, né, muito rígido, muito intransigente, muito intolerante nessas questões, nesses princípios, ali havia um homem de Deus, de fato, né? E pura caridade, por amor, pura piedade, né? Nos modernistas falta um pouco disso, né? Inclusive um modernista pra caramba aqui ainda. Mas, né? Se for falar alguns feitos políticos dele, como a gente citou, um dos cardeais, né, franceses, disse que se o Papa não falasse francês, né? Se, na verdade, se São Pio X não falasse francês, quando era cardeal ainda, né, patriarca de Veneza, ele não seria eleito Papa. Pois bem, foi eleito. Agora a gente com isso. E agora o fato é que era porque o conflito com a França era muito forte, fortíssimo. E São Pio X, ele já saiu indo bem direto ao ponto, bem contra as arbitrariedades do governo francês. Né? Em 1905, o governo francês ele fez uma série de medidas bizarras de católicas. Primeiro que o governo francês tomava parte do dinheiro das dioceses, né, da França, né? Fez a separação de igreja e Estado, a secularização das propriedades da igreja, né? Até hoje as igrejas da França, se eu não estou enganado, pertencem ao Estado, né? A supressão do salário dos padres, proibiram ensino religioso nas escolas públicas, e os padres tinham que se registrar às autoridades de serviço, né? Então era muito ridículo, né, o que estava sendo feito na França, né? Por isso São Pio X, já em fevereiro, né, de 1906, ele lançou a Vehementer Nos, né, um documento muito conhecido, né, que as leis francesas estavam indo contra, né, era a violação do direito da igreja, né, era uma ofensa, de fato, à soberania divina, né. Essa questão de se registrar as autoridades civis, isso era uma profanação do sacerdócio, segundo São Pio X, diz isso na Vehementer Nos, né.
Em outra encíclica, alguns meses depois, né, uns 6 meses depois, na Gravissimo Ufficio Neri, né, ele, ele ordenou aos bispos franceses que eles não cumprissem as leis, cumprissem a lei francesa, né, nessa questão, declarando que ela era nula e inválida e que os bispos não poderiam cooperar com a implementação dela, o que é completamente anticatólica, completamente contra os direitos divinos, né. Claro que o conflito da igreja com o governo se estendeu por muito tempo, né, a igreja com o governo francês, no caso. Pio XII, Pio XI acabou dando um ponto final na questão, mas São Pio X ele fez muitas coisas interessantes, né? Por exemplo, com toda essa dificuldade que tinha o clero lá, né? Porque o Estado confiscou praticamente tudo, São Pio X foi lá e sagrou 14 bispos, sagrou 14 bispos franceses, né? E mandou isso para lá, né? Sem salário, sem nada, não tinha nada, sem diocese, sem cátedra, sem quase coisa nenhuma. E eles foram lá como quase os apóstolos mesmo, né? Sem nada, né? Como Nosso Senhor pede, né? Antes de dos apóstolos em um episódio, né? Irem pregar que tirassem todas as coisas, e se despojem de todas as coisas, né? Até sandálias, se não me engano. Mas irem pregar. Foi a mesma coisa, né? Aconteceu de maneira semelhante com o São Pio X contra a Cristo da França. Então é uma questão assim, ele foi muito combativo e se explica porque posteriormente, né? No caso posteriormente, você tem muitos clérigos, né, muitos católicos apoiando personalidades como Charles Maurras, né? Porque mesmo que de certa maneira ele fosse um mal menor, era porque a situação na França era tão insustentável que Charles Maurras parecia uma ótima opção, né? Para quem a Action Française apoiava essa Charles Maurras, né? Era um movimento com ele, né? Dom Marcelo Lefebvre apoiou por um tempo a Action Française, né? Que depois foi condenado por Pio XI, depois Pio XII restituiu, se não me engano. Então, mas é uma questão, assim, que até merecia outro episódio, mas enfim. Então, o São Pio X, ele foi muito bom mediador, né? Ele conseguiu até resolver algumas questões com o governo francês, mas ele teve que ir para no olho por olho por dente, né? Querendo ou não ali. Foi uma questão muito complicada, era um momento muito difícil, né? Até porque o governo francês estava lotado de maçons, né? Não era um governo maçônico, de fato. Mas enfim, Kaká, se quiser complementar. A única coisa, comentário que eu tenho a dizer é que essa questão da ação francesa é uma questão muito complexa que desperta muito mal entendidos, né? Então, claro que teria que ter um episódio só sobre isso, né, para tratar, mas eu já li algumas coisas a respeito, mas o que podemos dizer é o seguinte: o o Papa Pio XI, ao condenar a Ação Francesa, ele não errou no âmbito da doutrina, tá? Não foi uma atitude má em si, mas foi, digamos, uma condenação inoportuna, né? Por exemplo, seria análogo a uma eleição. Vai ter um candidato de direita e um candidato de esquerda, né? Os dois são maus. Os dois são inimigos da herese de Cristo. Só que de direita é visto como mal menor. Imagine se de repente o Papa excomunga o candidato de direita, né? O que vai acontecer? O pessoal vai ficar confuso, né? E muita gente vai achar que o de esquerda que é bom, entendeu? Essa é a condenação do Papa Pio XI, foi análogo a isso, né? Muita gente acabou aderindo à esquerda católica por conta da condenação à Ação Francesa, né? Foi o caso do Jacques Maritain e outros, né? Mas na época de São Pio X, muitos católicos realmente apoiavam, né, a Ação Francesa. E, bem, não sei se São Pio X chegou a se pronunciar sobre isso, né, mas parecia ser tendente a ser favorável, né. Mas ele apoiou o movimento do Sion no começo, né? O famoso Sion. Depois ele condenou o movimento porque ele começou também a se juntar ao modernismo, né? O Sion também era um movimento político. Sim, senão que começou a apoiar a democracia liberal, essas coisas aí, aí depois publicou a encíclica Nostra Charge Apostolique. Você define, o São Pio X define os limites da democracia cristã, né? Como é que deve realmente ser, né? E não democracia liberal. Mas enfim. Bom, o Abner pode prosseguir aí. Perfeitamente. Sobre essa atuação de São Pio X, na França, né? Digamos que de um ponto humano, né? Assim, se não fosse a ação do Papa,
a igreja na França já teria sido extinguida, né? Claro que hoje só tem um resquício de catolicismo, se tem, né, na França, é graças a essa ação, né? Como diz posteriormente o arcebispo de Sens, né? Pio X foi verdadeiramente o salvador da igreja na França. Bom, volto a frisar aqui a atuação do Santo Padre no que tange, agora no pontificado, no que tange ao ensinamento da doutrina cristã, né? Numa audiência privada, uma senhora pergunta ao Papa o que ela poderia fazer pela igreja, né? A resposta, quase de modo imediato, foi ensine o catecismo, né? É interessante. E isso, né, essa resposta ao Pidécimo se coaduna perfeitamente com o que ele ensina, né, na encíclica Atiera Bonimis, né, que é sobre o ensinamento o ensino do catecismo. Ele diz o seguinte: quão incomuns e fundados são, infelizmente, estes lamentos de que existe hoje um grande número de pessoas no povo cristão que vivem em suma ignorância das coisas que se devem conhecer para conseguir a salvação eterna. Citando aqui o seu predecessor, né, Bento XIV, o São Pio X, fala, né? Afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé. Necessariamente se devem saber e crer para que alguém se encontre entre os eleitos. Além do ensinamento da doutrina cristã, outro ponto forte que o Santo Padre incentivou foi a comunhão frequente, né? Especialmente para crianças. E isso, né, em especial, por causa da tendência das tendências jansenistas presentes na época. Na sua primeira encíclica, na Supremo Apostolatus, ele fala que um dos meios, né, para se alcançar a restauração de tudo em Cristo é o uso frequente dos sacramentos, né? Então, portanto, isso é formalizado no decreto Sacra Tridentina Sínodos, de 1905, né, 20 de dezembro de 1905, onde o Papa ensina: o objetivo principal da Sagrada Eucaristia não é que a honra e a reverência devidas ao nosso Senhor sejam salvaguardadas, não para que o sacramento sirva como recompensa pela virtude, mas que os fiéis, estando unidos a Deus pela Sagrada Comunhão, que daí derivem forças para resistir aos desejos pecaminosos, para se purificar das faltas diárias e para evitar aqueles pecados graves aos quais a fragilidade humana está sujeita. Disse o Santo Padre à Confraria do Santíssimo Sacramento: a Sagrada Comunhão é o caminho mais curto e seguro para o céu. Há outros, a inocência, por exemplo, mas isso é para as crianças. Penitência, mas temos medo dela. Perseverança generosa nas provações da vida, mas quando elas vêm, choramos e pedimos para sermos poupados. De uma vez por todas, filhos amados, o caminho mais seguro, fácil e curto é pela Eucaristia, e tão fácil aproximar-se da mesa sagrada e lá saborearmos as alegrias do paraíso. E também, como ele é conhecido, né, o Papa da Eucaristia, foi especialmente por esse estímulo, né, à comunhão frequente e em especial para as crianças. Então, o segundo decreto sobre essa matéria, né, o Romana et Aliarum, né, foi publicado em resposta a umas perguntas sobre a comunhão das crianças. Diz o Papa: as páginas do Evangelho testemunham um grande afeto demonstrado por Cristo às crianças quando estava na terra. Era seu prazer estar na companhia deles. Ele costumava impor suas mãos sobre eles, abraçá-los, abençoá-los. Ele ficou indignado por terem sido rejeitados por seus discípulos, a quem repreendeu com essas palavras graves: deixai que os filhinhos venham a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Bom, apresentadas essas principais tópicos do pontificado. Vale também mencionar, que mencionou anteriormente, a música sacra, né? Muitos amantes da música sacra, ao saberem da eleição do cardeal Sarto para o papado, né, ficaram muito alegres, né? Então, como mencionamos, ele define a questão no motu próprio Tra le Sollicitude, onde ele diz: nada deveria ter lugar na igreja que fosse indigno da casa de oração e da majestade de Deus. A música sacra contribui para a adequação e o esplendor dos ritos eclesiásticos, e como sua função principal revestir com melodia adequada o texto litúrgico proposto para a compreensão dos fiéis, seu objetivo próprio é agregar maior eficácia às palavras.
a fim de para que por meio dela o povo seja mais facilmente movido à devoção e melhor disposto aos frutos da graça pertencentes à celebração dos santíssimos mistérios. Deve ser sagrado, deve ser verdadeira arte, deve ser universal. E uma vez que essas qualidades são encontradas no mais alto grau no canto gregoriano, quanto mais próxima a composição da música sacra se aproxima da forma gregoriana, mais sagrada e litúrgica ela se torna. Enquanto mais em desarmonia com esse modelo supremo, menos digno é do tempo. Dada essa citação, né, eu recomendo mais uma vez os senhores conferirem o nosso episódio sobre a música sacra, né, que lá isso é mais explicitado e mais desenvolvido. Bom, apresentadas essas questões, chegamos aqui ao cume do reinado de São Pio X, né, que foi o combate à heresia modernista. Bom, em julho de 1907, temos a emissão do famoso Decreto Lamentável, que condenava 65 proposições modernistas, né? Depois de 2 meses, fora lançada o documento mais conhecido sobre essa questão, foi a encíclica Pascendi Dominici Gregis, denunciando, sobre o nome de modernismo, um grupo de erros que atingiu as próprias raízes da fé cristã. Para muitos cristãos, a Pascendi revelou um perigo do qual eles próprios nunca haviam suspeitado, e relata as doutrinas modernistas que tão lucidamente se deu, foi para eles uma lição mais eloquente do que qualquer censura. Não foi uma acusação vazia, muito menos uma farsa, como os próprios modernistas dizem. Foi uma análise magisterial de um sistema que reivindicava o direito de substituir, pela concepção católica, de uma autoridade docente estabelecida por Jesus Cristo. Na época, o cardeal Mercier, que foi um dos expoentes do movimento, entre aspas, neotomista, fez essas seguintes perguntas, né? Digamos que retóricas, né? Diz ele: sim ou não? Você acredita na autoridade divina da Igreja? Aceitas exteriormente, na sinceridade do teu coração, o que ela ordena em nome de Cristo? Você consente em obedecê-la? Nesse caso, ela oferece seus sacramentos, ela, a Igreja, oferece os sacramentos e se compromete a guiá-lo com segurança ao pôr da salvação. Do contrário, você corta deliberadamente o laço que o une a ela e quebra o laço consagrado por sua graça. Diante de Deus e da sua consciência, você não pertence mais a ela. Não permaneça na hipocrisia obstinada, um pretenso membro de seu rebanho. Você não pode, honestamente, se passar por um de seus filhos. E como ela não pode ser cúmplice da hipocrisia do sacrilégio, ela, a Igreja, ordena que você, se você forçar a isso, deixe suas fileiras. O modernismo condenado pelo Papa é a negação do ensinamento da Igreja. Como o próprio São Pio X vai lamentar, né, que ele lamenta mais que esses sujeitos se passem como filhos da Igreja do que eles permaneçam na Igreja, né? Ele lamenta mais o fato deles se passarem por filhos do que eles propriamente deixarem a Igreja. E logo no início da encíclica Pascendi, ele denuncia, né, que os inimigos não estão mais fora da Igreja, estão ocultados no seio dela. Antes Pode prosseguir. só queria fazer uma questão, só abrir um parênteses. O decreto Lamentável Sine Êxito, né, do Papa São Pio X, né, é um decreto muito interessante, né, que ele condena várias proposições modernistas, né, é de uma autoridade enorme, né. Mas eu só queria abrir um parênteses a falar a respeito que o decreto Lamentabile, ele não foi escrito, ele é um decreto, na verdade é um decreto das congregações romanas, né, de uma congregação romana, né, da Sagrada Do Santo Ofício, né? Não foi do Santo Ofício que foi emitido? Sim, da Sagrada Inquisição Romana. E aí o que acontece? Esse documento ele foi promulgado de forma especial pelo Papa São Pio X, né? Mas a única pessoa que assina é o notário do Santo Ofício, né? Da Sagrada Inquisição. É algo bem interessante, né? Eu só queria também citar aqui uma coisa. Está escrito no decreto lamentável que devem ser considerados imunes de toda a culpa os que nenhum caso fazem das condenações preferidas pela Sagrada Congregação do Index ou pelas outras sagradas congregações romanas. Né? Só queria fazer esse parênteses mesmo. Quem puder compreender, compreenda. Mas pode prosseguir, Abel. Interessante você mencionar isso, né? Que o Takaki mencionou anteriormente, né? O discurso que o Santo Padre fez aos padres da União Apostólica, né? Que ele lá diz que
quando alguém ama o Papa, ele não fica questionando como ou de que maneira ele ordenou, por meio de quais pessoas ou meio ele ordenou, né? Então, isso Exatamente. se vale também para esse caso. Bom, agora vamos tratar propriamente do que é o modernismo. Para uma análise completa do que é o modernismo, temos que recorrer à própria encíclica, né, dada pelo Santo Padre, que analisa de maneira magisterial a questão. Bom, depois de denunciar o modernismo como o conjunto de todas as heresias, né, o esgoto coletor de todas as heresias, o Papa denunciou nele um conjunto de erros que incluíam a separação de um Cristo histórico de um Cristo religioso, a reversão da encarnação pela negação da entrada do divino na esfera temporal, a redução da fé a uma questão de sentimento, a redução da autoridade religiosa à sua base apostólica a uma espécie de presidência, a rejeição da Bíblia e do Apocalipse em favor de uma iluminação interior pessoal. Caso queira comentar essa primeira parte, eu acho que seria muito interessante, né? Podemos dizer que o modernismo, resumidamente, são os princípios da modernidade filosófica dentro da teologia. Se é que podemos chamar isso de teologia, né? São princípios de filósofos como Descartes, Kant, principalmente Kant, e Hegel, tá? E que vai, com o tempo, se degenerar em inúmeros erros, e até mesmo erros que parecem se opor entre si, né? Você vê, por exemplo, que hoje em dia tem os modernistas de direita, né, que são o pessoal da renovação carismática, o pessoal do Novo Ordo Conservador, tipo o Padre Paulo Ricardo, esses outros aí, e há aqueles de esquerda que já são comunistas mesmo, né? Tipo o Frei Boff, o Frei Beto. Aliás, o Frei Boff não é nem Frei mais, né? Nem no sentido modernista do termo. Ele é. Rapaz, já foi para é as bandas panteísta para nem teísta. A exatamente, né? concepção parece é muito pior do que Teilhard de Chardin e já estipulou. Então aí vocês veem que, tipo, você vê dois grupos que estão no erro, que se opõem entre si, mas cuja raiz é a mesma, que é o modernismo denunciado por São Pio X, que vale lembrar, o modernismo já estava incubado. Ele já estava incubado bem antes de São Pio X, porque o Gregório XVI já denunciava o liberalismo católico, né? Que ele denunciou e condenou na Mirare Vos. Se tiver algum adendo a dar sobre isso? Eu acho interessante que tu comentou aí do Kant. Eu lembrei de um texto que tem na Permanência, na Arte da Permanência, falando sobre Kant, né? De um padre, que ele diz o seguinte: São Pio X, ao condenar o modernismo, não duvida em atribuir a Kant toda a culpa. O kantismo é a heresia moderna. Kant é o teórico e o príncipe do modernismo. Depois dele, seus discípulos não produziram nada mais do que variações da melodia do seu mestre. Aí, um pouco mais para frente, ele fala: o dueto Kant e Hegel marca um acorde final na sinfonia modernista, ponto de encontro de seus princípios fundamentais. Esses filósofos defendem todos os princípios de onde brota a religião do homem, onde a revelação é um produto da imaginação e da consciência do crente. Com semelhantes princípios, estamos já no coração do modernismo. Eu acho que foi uma citação um tanto oportuna, né, para a nossa ocasião aqui. Sim, tanto é que uma das notas da filosofia de Kant é justamente o seu agnosticismo. Porque para Kant a gente não pode conhecer o noumeno, né, que é a coisa em si, somente os fenômenos, o aspecto acidental da coisa. E se repararem, os modernistas, eles são muito céticos, materialistas, tipo o pessoal da teoria da libertação, ou são muito pietistas, muito sentimentalistas, que a gente vê na renovação carismática. Tanto é por isso que eles se opõem, tá? Porque um é materialista demais e o outro é espiritualista demais. E a gente vai ver isso em todas as correntes, tanto no pessoal da direita como no pessoal da esquerda, né? Você vê os direitistas, por exemplo, o Olavo de Carvalho por muita ênfase na experiência, né? E o pessoal da renovação carismática também vai por muita ênfase na experiência com Deus, blá, 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 aquela coisa muito subjetivista, né? E já
Você vê o pessoal da Teologia da Libertação, eles já são mais materialistas. Bergoglio, inclusive, ele era Teologia da Libertação. E o que ele fez no seu pretenso pontificado, em pelo menos 2 ocasiões, não lembro se foram mais, mas eu lembro de 2 ocasiões, em que ele nega a multiplicação de pães e peixes, porque ele diz que é uma partilha. Então você vê que a consequência do agnosticismo kantista no modernismo é patente, né? Porque ou você vai ser um cético e vai questionar e negar, ou vai virar um pietista, sentimentalista, que acha que a fé é algo que é interior, que vai brotar de dentro, essa coisa aí, mas enfim. É engraçado que você fala dessa questão dos modernistas de direita e de esquerda, porque São Pio X já prevê isso na Partida, inclusive, né? Porque ele fala dessas forças, né, dos conservadores e dos liberais. Porque, assim, com o modernismo, isso fica muito mais evidente, né? Que na igreja você tem conservadores e liberais. Antigamente você tinha católico, né? Claro que, né, talvez algumas posturas teológicas tenham lá suas divergências e tudo mais, mas São Pio X ele começa a denunciar isso. Né? O documento dele é muito à frente do tempo. Né? Ele começa a denunciar essa questão dos conservadores, né, desses conservadores, e dos liberais que já tinham lá, dos modernistas. Né? Porque criou-se uma rivalidade dentro. Né? Bom, é praticamente também uma coisa hegeliana, né? A tese e a antítese, né? Que se juntam para formar a síntese. Muitos autores aí, doutores da Igreja Conciliar, são assim, né? O Ratzinger, nossa, o Ratzinger é por sinal disso, né? Tem textos que ele fala plenamente como um hegeliano. É ridículo. Então, já tem essa questão, né? O Padre Paulo Ricardo também, que você citou, Perdão ele fala do interromper, eu combate. lembrei do Dom Henrique Soares, né, que faleceu, Deus o tenha. Ele tem eu lembro de um artigo dele em que ele, ao criticar a posição da Montfort, né, é claro que a gente também é crítico da posição da Montfort, mas por outras razões, não pelas mesmas razões do Henrique Soares, porque o Dom Henrique Soares, ele acha que são radicais demais, né, a gente já não pensa assim, mas enfim, o Dom Henrique Soares chega a criticar a Pascendi, ao dizer que ele falou, né, que infelizmente o, o São Pio X colocou os modernistas de fato, né, que ele denuncia, que são aqueles modernistas que já querem negar os dogmas, mudar o ensinamento da igreja, e colocou também os conservadores, que segundo o Dom Henrique Soares não seriam modernistas de fato, né, junto, entendeu? Você vê que a que ponto chega, né? E olha que Dom Henrique Soares é da linha, digamos, mais conservadora. Imagina se não fosse, né? Ele critica, ele nega a inferioridade dos sílabos, ele acha que tem pontos do sílabo que não se aplicam mais, entre outras coisas. Ele chama o Sodalício Piano, né, que era o grupo de São Pio X, para caçar, vamos dizer assim, caçar os modernistas, vamos assim dizer, para investigar os modernistas. Ele chama a Sodalício Piano de grupelho, com essa mesma palavra, né? Grupelho, né? Ou seja, um grupo de artífices, coisa do tipo. Sim, sim. Não, eu só queria dizer que, infelizmente, não encontrei mais o texto dele na internet. Eu tinha sites reproduzindo. Eu cheguei a fazer uma pesquisa, só que eu não encontrei mais. Teria que pesquisar no Web Machine, né? Algo assim. Sim. Basicamente também outras coisas sobre a Pachende, né? Que ele condena várias teses, né? Já foram citadas algumas aqui, né? Ele condena a questão do parágrafo 12, né? Que a verdade é relativa e subjetiva, coisa muito corrente hoje, que a autoridade da igreja é baseada somente na opinião pública, né? Ele relembra as condenações do Santo de Pistoia, né? No parágrafo 21, essa questão. Ele condena o evolucionismo dogmático, né? Doutrinal, que alguns autores, né, modernos defendem, né? Ele também condena a tese que a religião deve evoluir e se adaptar aos tempos, no parágrafo 27, e que também no parágrafo 42, quando ele condena que a igreja deve abandonar a doutrina tradicional e se adaptar ao mundo moderno, né? Isso foi condenado já no sílabo, né? Mas ele retoma essa, né? Ele também ele condena, né? Quem nega a historicidade dos evangelhos, né? No ponto 19, no parágrafo 19. Ele condena também a condenação da concepção. Ele condena, né? Na verdade,
a concepção imanentista de Deus, né, no parágrafo 15, são coisas muito interessantes que ele faz. Inclusive, uma das condenações dele, que eu acho que é dessa também da concepção imanentista, ele, ele parece. Ainda não existia, até onde eu bem sei, a filosofia perennialista, né? Com o Ananda Coomaraswamy, né? Que é o pai do perennialismo praticamente. Mas essa condenação, ela dá uma puxada no calcanhar do perennialismo. É muito interessante, né? Então, para saber como é que estava o nível dos modernistas da época, né? Essa concepção imanentista, né? Infelizmente era uma coisa que já estava correndo lá. Mas enfim. Hoje tudo isso está comum. Você vê que, Pois é. por exemplo, tem um jesuíta, um falso padre jesuíta chamado André Torres Queiroga, ele nega a ressurreição de Cristo descaradamente. Ele não fala, ele não nega de maneira sutil que nem o Ratzinger faz, né? O que nem o Ratzinger fez, de maneira sutil, né? Ele realmente nega de fato. Ele chega a dizer que Cristo não tem grandes teorias. Então, e esse tipo de gente não é condenado hoje. Na época de São Pio X, ele receberia de vida apenas, né? Mas enfim, Abner, se você quiser continuar. Bom, isso tudo que falamos agora, né? Trata-se propriamente do que é ensinado pelos modernistas, né? Podemos dividir a encíclica em três partes, né? E isso que tratamos agora foi a primeira, né? Que se trata propriamente do que é o modernismo. Eu diria que a segunda parte foi quais seriam as causas do modernismo, né? Vou citar aqui por extenso São Pio X. A causa próxima é sem dúvida um erro da mente. As causas mais remotas são duas: curiosidade e orgulho. Curiosidade, a menos que sabiamente controlada, é por si só suficiente para explicar todos os erros. Mas muito mais eficaz em obscurecer a mente e induzi-la ao erro é o orgulho. Por assim dizer, reside no modernismo como em sua própria casa. Por orgulho, os modernistas se superestimam, estão inchados de uma vanglória que lhes permite ver a si próprios como os únicos possuidores do conhecimento e os faz dizer: não somos como o resto dos homens. O que os leva, para que não pareçam outros homens, a abraçar e inventar novidades dos tipos mais absurdos. E o orgulho que os leva a exigir um compromisso entre autoridade e liberdade. E devido ao seu orgulho, que procuram ser os reformadores dos outros, enquanto se esquecem de se reformar. Se das causas morais passamos às intelectuais, a primeira e mais poderosa é a ignorância. Esses mesmos homens que se colocam como professores da igreja, que falam tão bem da filosofia moderna e mostram tanto desprezo pela escolástica, podemos aqui mencionar o próprio Ratzinger, né, já mencionado várias vezes, abraçaram um com seu falso glamour, precisamente porque sua ignorância do outro os deixou sem meios de reconhecer a confusão de suas ideias e de refutar sofismas. Seu sistema, cheio de tantos erros, nasceu da união entre a fé e a falsa filosofia. O modernismo é inclinado ao panteísmo, por sua doutrina da imanência divina, isto é, da presença íntima de Deus entre nós. Deus se declara distinto de nós? Nesse caso, a posição do modernismo não deve ser oposta do catolicismo, nem a revolução exterior deve ser rejeitada. Mas se Deus declara que não é distinto de nós, a posição do modernismo torna-se abertamente panteísta. Algum comentário, meus caros? É aquilo que é uma das notas que a gente vê no pessoal mesmo, né? Que se você vê, por exemplo, né? Eu já vi um youtuber aí que faz muito tempo que não publica vídeos, mas pela descrição vão saber que fica elogiando os filósofos que são a raiz do modernismo, né? Que nem a gente falou de Kant e Hegel. Tá? Quando a pessoa começa a elogiar esses filósofos que são claramente anticristãos, e acho que tem uma coisa aproveitável, e isso é insinuar que todos os teólogos católicos, desde aquela época até hoje, estão errados. Então você vê que há uma soberba aí. Porque a pessoa começa a fazer esse tipo de coisa, está dizendo algo assim: olha, eu consegui interpretar corretamente os filósofos, ou todos os teólogos antes de mim, ninguém interpretou direito. Tá? Então tá tudo, então a igreja está errada, eu que estou certo. Então temos que
renovar a teologia à luz da filosofia moderna também, né? Não só Santo Tomás de Aquino, não, muito pelo contrário, Santo Tomás de Aquino já é um negócio, digamos assim, antiquado, né? É uma teologia engessada, E então não temos que não atende deixar. às necessidades do homem moderno, porque ela não sana os vícios existenciais, as dúvidas essenciais do homem moderno. Dá um sono. Eu lembro aquele João Batista Libânio, né? O padre João Batista Libânio, que ele esteve no Vaticano II. Ele estava ali defendendo, né, o uso da palavra transsignificação no lugar da transubstanciação. Por quê? Porque a mente moderna não consegue entender o que é substância a mais, entendeu? Que acaba virando uma maneira sutil de negar a transubstanciação. Coisa que muitos teólogos hoje fazem, diga-se de passagem, né? Mas é o que eu tenho para comentar. Bom, Convido o senhor Abner a dar uma boa fechada aí. A gente tem uma tangenciada, não tão tangente assim, porque tá com boa relação ao tema da Pachendi, mas eu convido o senhor Abner a tratar a respeito, pelo menos assim, da vida, do fim da vida, ou pelo menos assim, do meio para o fim do pontificado de São Pio X, né? perfeitamente. Só vou fechar essa parte sobre o modernismo falando da terceira parte, né, proposta pela encíclica, que são os remédios para esse mal, que o São Pio X fala que seria o estudo da filosofia escolástica nos seminários e pelos clérigos nas universidades, a atividade incessante e vigilante por parte dos bispos por meio de uma censura diocesana dos livros e da prestação de um juramento ao clero, que é o famoso juramento antimodernista, né, que foi abolido, vocês sabem por quem. Ele foi instituído pelo motu próprio Sacrorum Antistitum, que devia ser prestado pelos clérigos e por professores, né, pelo qual obrigariam a rejeitar os erros denunciados na encíclica e no decreto. Bom, apontado essa questão do modernismo, prossigamos. É interessante mencionarmos que o Papa Pio X foi um pontífice, né, marcado pelo sofrimento, né? Isso é especialmente notório durante o período da Primeira Guerra Mundial. Num consistório privado, né, de maio de 1914, o Papa, aludindo ao consolo que fora proporcionado pela celebração do 16º centenário da paz de Constantino, no ano anterior, pronunciou palavras que, com nós, né, tendo ciência dos acontecimentos futuros, podemos muito bem dizer que foi uma profecia, né? O Papa diz o seguinte: durante estes meses, o mundo católico, embora confirmando sua própria fé, apresentou a raça humana sofredora a cruz de Cristo como a única fonte de paz. Hoje, mais do que nunca, essa paz desejada, quando classe contra classe, nação contra nação, quando conflitos internos, por sua crescente amargura, não raramente terminam em hostilidade aberta. Os homens mais sábios e experientes estão se dedicando à melhoria da sociedade humana, tentando encontrar algum meio de pôr fim aos terríveis massacres decorrentes da guerra, para garantir para o mundo os benefícios de uma paz duradoura. No entanto, este excelente esforço permanecerá quase ou totalmente estéril, se ao mesmo tempo não for feita uma tentativa de estabelecer no coração dos homens as leis da justiça e da caridade. A paz ou a luta da sociedade civil e do Estado dependem menos dos governantes do que do próprio povo. Quando as mentes dos homens são excluídas da revelação divina, não mais restringidas pela disciplina da lei cristã, que maravilha-se muitos, com desejo cego, precipitam-se na estrada da ruína, persuadidos por líderes que não pensam em nada além de seus próprios interesses pessoais. A Igreja, feita pelo seu divino fundador e guardiã da caridade e da verdade, é a única força capaz de salvar o mundo. Não seria melhor para o mundo não só permitir que ela cumprisse livremente sua missão, mas ajudá-la a fazê-lo? E o contrário que acontece. A Igreja é muitas vezes considerada inimiga da raça humana, quando na realidade é a mãe da civilização. No entanto, isso não precisa nos surpreender. Sabemos que, exemplo de seu fundador, também a Igreja, quando a missão é fazer o bem, está destinada a suportar a injustiça e o desprezo. A ajuda divina nunca faltará a ela, mesmo nos seus momentos mais sombrios. O próprio Cristo disse isso. A história dá testemunho do fato. E, como sabemos, nessa época o mundo católico estava ocupado com a preparação do 25º Congresso Eucarista Internacional, que aconteceria lá para o fim de julho. Pouco mais de 3 semanas, faltando para a abertura desse congresso,
houve a notícia do assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, né? Que abalou o mundo, pois ali se deu o início, né, formal da Primeira Guerra Mundial. Interessante notarmos que o Papa, ele mesmo, previu esse acontecimento, né? Interessante. Eu não tenho agora aqui a citação propriamente dita, mas porei na tela depois que o Papa previu que a Primeira Guerra Mundial aconteceria, eu acho que 2 anos antes. Bom, os núncios papais, né, receberam instruções para fazer tudo ao seu alcance para evitar esse conflito, mas já era tarde. Todos os esforços foram em vão. Por volta da meia-noite, 4 de agosto, 10º aniversário, inclusive, do aniversário da eleição do Papa, os países, né, conhecemos, né, Áustria, Sérvia, Rússia, Alemanha, etc., estavam já em guerra. A situação, né, caiu sobre os ombros do Papa. O seu coração estava pesado com o pensamento de todos os sofrimentos que a guerra traria em consequência, né? O, o representante da monarquia austríaca, né, austro-húngara, pediu que fossem abençoadas as tropas, né, suas tropas. Disse São Pio X o seguinte: abençoa a paz, mas não a guerra. Disse também, com uma expressão comovente de tristeza, numa exortação que está no Observatório Romano. Nessa ocasião, disse o Papa: enquanto quase toda a Europa arrastada para o redemoinho de uma guerra mortal, de cujos perigos, derramamento de sangue e consequências que ninguém pode pensar sem dor e alarme, nós também não podemos deixar de estar ansiosos e sentir nossa alma dilacerada pela mais amarga dor, pela segurança e pela vida de tantos cidadãos e de tantas pessoas por cujo bem somos extremamente solícitos. Em meio a essa tremenda agitação e perigo, sentimos profundamente e percebemos que nossa caridade paternal e nosso ministério apostólico exigem que direcionemos as mentes dos homens àquele de quem só pode vir a ajuda, o Cristo, o príncipe da paz e o todo-poderoso mediador do homem junto a Deus. Por isso, exortamos aos católicos de todo o mundo a se voltarem com confiança ao seu trono de graça e misericórdia. Um pouco mais à frente, para que Deus tenha piedade e remova o mais rápido possível a desastrosa tocha da guerra e inspire os governantes das nações com pensamento de paz e não de aflição. Nessa época, durante todo o pontificado, o Papa ele tinha um semblante de tristeza, né? Como o Santiago mencionou anteriormente, só ele sabe, só os homens que sentaram na carta de Pedro sabem o peso. Mas eu diria que ele, o São Pio X e também o Pio XI e Pio XII foram homens que viveram os períodos mais conturbados da história, né? E era compreensível que o sorriso habitual do Santo Padre fosse substituído pela mais profunda tristeza, expressão de tristeza, né? Bom, mais ou menos nessa época, começaram a acontecer certas coisas em relação à saúde do Santo Padre. O boato de que ele estava doente começou a se espalhar na festa da Assunção. Em verdade, nessa época ele só estava meio disposto, né? Somente isso. Seu médico, né, geralmente suas irmãs, que eram extremamente preocupadas, não viam nisso um indício sério de alguma doença. Porém, no dia 17 de agosto, o secretário de Estado declarou que o Santo Padre não estava bem disposto, né? É, ele tinha notificado, né, de que o Santo Padre estaria bem pela manhã do dia seguinte. Ele tinha estado pelo dia na sua escrivaninha, como de costume, e recebeu um frade franciscano, que o deixou sem saber que estava doente, ou seja, estava doente. Na noite de quarta-feira, né, no dia seguinte, dia 18, a sua saúde estava em estado emergencial e foi declarado às 8 da manhã como gravemente doente. Poucas horas depois disso, foi anunciado que o Papa estava morrendo. Os cardeais que puderam estar presentes, que foram convocados às pressas, ajoelharam-se à sua volta, incapazes de conter as lágrimas. O Papa estava deitado, ou melhor, sentado, recostado em algumas almofadas, respirando com dificuldade. As últimas palavras que ele disse foram para o seu confessor. Eu me resigno completamente, disse ele, depois de que suas respostas às orações foram ficando cada vez mais fracas, até cessarem por completo. As horas da tarde foram avançando a noite adentro. O Papa já não conseguia falar.
mas ele reconhecia aqueles que se aproximavam dele. Recebeu aperto das suas mãos com uma pressão em resposta. Levantava as suas mãos para abençoá-los e de vez em quando fazia lentamente na testa e no peito um longo sinal da cruz. Pouco depois das 1 da madrugada, em profunda tranquilidade e paz, o Papa faleceu. Ele morreu como viveu, silenciosamente e simples. E poucos estranhos, se tivessem visto a morte simples e austeramente mobiliada onde ele jazia, majestoso na morte, poderiam ter acreditado que aquela era a câmara mortuária de um papa. E em frente ao leito, rodeado por grandes velas, erguia-se um altar, onde desde as primeiras horas da madrugada a missa se sucedia. 2 nobres guardas estavam de serviço ao lado do pontífice morto. A dor, por sua perda, foi profunda e universal. Cardeais, prelados, servos, todos os tipos e condições de homens, choravam abertamente enquanto cumpriam seus deveres. Um prelado italiano escreveu a um amigo o seguinte: a alma mais branca neste mundo, sangrento e dilacerado pela tempestade, nos deixou. Outro disse: o Santo Padre morreu de coração partido. O corpo de Pio X repousou na sala del Trono e depois foi levado para a Basílica de São Pedro, onde foi colocado na capela do Santíssimo Sacramento, elevado e visível para toda a multidão. Um imenso e contínuo fluxo de pessoas passou pela basílica, ficando cada vez mais espesso com o passar do dia. O Papa pediu que fosse enterrado na cripta de São Pedro, proibindo absolutamente, completamente, o embaçamento de seu corpo. Acho interessante, para já nos encaminharmos para o final, um escrito de 29 de agosto de Monsenhor Benson, onde ele diz: Pio X deixou sua marca no mundo talvez mais qualquer outro dos pontífices, de qualquer pontífice dos últimos 4 séculos. Aquele humilde grito de dor, que segundo nos dizem, partiu dele há poucos dias, quando declarava a sua impotência para conter a loucura da Europa, testemunhou de fato a grande lição histórica que aqueles que rejeitam a arbitragem do vigário de Cristo e dos princípios elementares da justiça cristã certamente colherão. Na verdade, já estão colhendo os frutos amargos da desobediência. Mas em outras linhas, ele fez mais do que qualquer predecessor seu, desde os dias daquele grande cisma, para reconciliar pelo amor aqueles que abandonaram a autoridade. E o segredo de tudo está exatamente naquilo que ele seria o último a reconhecer, a saber, a santidade pessoal e a devoção de seu próprio caráter. E um consolo maravilhoso perceber como, pela primeira vez, talvez em séculos, o pastor do rebanho conseguiu fazer ouvir a sua voz, e pelo menos, uma parte de sua mensagem inteligível entre as ovelhas que não pertencem a ele. Pontífice após pontífice tem falado a mesma mensagem, e pontífice após pontífice tem sido, sem os limites do próprio rebanho, pouco mais do que uma voz clamando no deserto. Agora, pela primeira vez, em parte, sem dúvida pela quebra do preconceito obstinado, mas principalmente pelos acentos particulares da voz que falava a personalidade maravilhosa do orador, aquela mensagem tornou-se audível, e Pio X teve sucesso onde a diplomacia e mesmo a santidade de outra compleição falhou. Os homens reconheceram o amor transparente do pastor, onde foram surdos às definições do pontífice. De qualquer forma, eles pararam para ouvir os apelos de seu pai, onde se afastaram da autoridade do Rector Mundi. Na cripta de São Pedro, o último papa, que foi um camponês, fora colocado perto do sepulcro do primeiro, que era um pescador. Está assim escrito no seu túmulo: Papa Pio, pobre e rico, manso e humilde de coração, destemido campeão da fé católica, cujo objetivo foi restaurar todas as coisas em Cristo, e tendo feito tantas coisas, expirou santamente em 20 de agosto de 1914, ano do Senhor. Bom, eu concluo aqui minha prévia, porque tem muito mais coisas para se falar desse grande homem que foi Giuseppe Sarto, o último Papa Santo, declarado pela Igreja. E eu encerro essa minha exposição dizendo para tomarmos como exemplo a vida desse homem, que foi o Papa da Divina Providência para os dias atuais. Que os seus ensinamentos sejam luz para as trevas que no presente vivemos. Que nós tenhamos, com o auxílio da graça, tal como esse fiel pastor, a força e a intrépida coragem de combater as forças do diabo, dos inimigos da fé,
e por fim vencemos a nós mesmos, que nós possamos um dia, assim como ele, recebemos a coroa da glória e contemplando na visão beatífica o Cristo, por assim como ele, temos combatido o bom combate, como é dito em 2 Timóteo. Eu encerro minha exposição aqui. Tá, tem alguma coisa a acrescentar? Não, foi perfeito. Eu, eu lembro de como São Pio X, apesar da sua fama, né, de ter sido um pontífice muito combativo, e de fato o foi, e muito severo, também muito rígido na sua doutrina, ele era bem manso mesmo, né? Tanto é que pouca gente sabe, quando ele condenou o Alfredo Loisy, que é considerado o pai do modernismo, pelo menos o modernismo teórico, dentro do seio da igreja, ele convidou o Loisy para comunhão com a igreja várias vezes. Pra- ele insistiu várias vezes, com toda mansidão, com toda doçura. E ele só excomungou mesmo quando viu que o Loisy, acho que foi na terceira tentativa, porque aí o Loisy, ele realmente se mostrou muito obstinado, aí ele teve que emitir a excomunhão vitandus, né? Acho que foi ele e o irlandês Tarvel, né? Esses dois. Então, para você ver que mesmo quando se trata de um herege muitíssimo perigoso, ele mesmo mostrou mansidão, né, no trato. Ele só usou a sua força mesmo quando viu que a coisa não tinha jeito. Aí, nesse caso, cabe muito bem a demonstração que São Paulo dá, né? E após 12 demonstrações, se afasta do herege, né? Aí cai bem, né? Gavin e tal. Mas enfim. Alfredo Loisy e Maurice Blondel são, de fato, os pais do modernismo, né? Blondel também foi extremamente influente, né? Tem que ser francês. Mas, enfim. Bom, creio O que Bonaiuti também é desse tempo, se não me engano, não. Bonaiuti, nossa, Bonaiuti foi excomungado, né? Era Vitandos, né? Inclusive. Então, certo. Senhores, muito obrigado aqui pela oportunidade de falar de um santo tão grande como São Pio X, né? Um santo tão recente, né? Se não fosse São Pio X, né? A gente teria caído muito mais erros do que a gente imagina, né? O montaria é muito pior, com certeza. Né? Deus ergueu São Pio X por um motivo, não sou concordo. Mas enfim, sempre bom falar sobre a vida dos santos, né? E pode, aos ouvintes, lembrando que terá mais, teremos falando de mais santos aqui, né? Recentes ou bem antigos, falaremos, né? Então, agradeço a todos, né? Não esqueçam que estamos no Spotify, né? A Pesca Pública está no Spotify. Então, senhores, muito obrigado. Deus abençoe os seus senhores e que Nosso Senhor nos guarde. E que São Pio X rogue por nós para que combatamos o bom combate.